Bem, pessoal, continuando com as nossas videoaulas sobre PowerPoint, vamos iniciar o programa e fazer a criação de uma nova apresentação desde o começo. Para isso, a gente vai criar os slides conforme a nossa necessidade. Então, vamos começar adicionando um título à nossa apresentação. Eu vou clicar aqui e vou adicionar um título. E aqui embaixo eu posso adicionar um subtítulo. Você pode colocar o nome do apresentador e a data da apresentação, por exemplo. Você pode colocar outras informações, como a disciplina, o nome do professor, enfim. Fica a seu critério e conforme a necessidade. Agora que nós temos o nosso slide título, vamos adicionar um novo slide. Para isso eu venho aqui em novo slide e eu posso selecionar aqui a maneira como esse slide vai ser exibido. Então eu vou escolher um slide que tenha título e conteúdo. Escrevo aqui o título do slide e aqui eu vou usar aquele nosso recurso de texto aleatório. E aí, então, ele vai criar para mim 3 parágrafos. Notem que eu já tenho aqui os parágrafos, eles já estão com um marcador. Esse marcador, ele pode ou não ser utilizado. Se você quiser modificar, você pode selecionar, vir aqui, modificar os marcadores ou tirar. Vamos deixar os marcadores. Então, esse é um slide simples, somente com texto. Vamos adicionar um novo slide. Dessa vez, com 2 partes de conteúdo. Agora, desse lado, eu vou colocar texto. E do outro lado, eu vou colocar uma figura. Então, vamos usar o nosso texto aleatório. E aqui na figura, eu vou copiar um daqueles gráficos que a gente havia criado nas aulas de Excel. E vou colar aqui o gráfico. Colei, notem que ele ocupou aquele espaço inteiro, mas eu quero reduzir. Para isso, basta eu vir aqui. Quando o meu mouse ficar com essas 2 setinhas dessa maneira, notem ali no canto, eu posso reduzir o tamanho da minha figura e posso posicionar do jeito que eu achar mais adequado. Então, eu tenho o texto desse lado, tenho a figura. Vamos adicionar mais um slide. Só que dessa vez, vamos usar aqui título e conteúdo e mesmo assim vamos colocar uma imagem. Nosso texto aleatório. Imagine que eu queira colocar uma imagem aqui na lateral. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso que esse texto fique a partir aqui do meio. Então, eu venho aqui, seleciono e venho nessa parte aqui, na régua, e arrasto até que fique aqui no meio. Então, o texto agora vai ficar restrito a essa parte. Note que esse primeiro parágrafo não foi modificado. E aí eu venho novamente, eu vou no slide de cima, venho aqui, Ctrl C para copiar a figura, desço, Ctrl V para colar novamente. Notem que ela ficou na mesma posição que ela estava no slide de cima, eu seleciono e arrasto ela aqui para a lateral. E agora eu tenho também uma figura junto com o texto, só que esse texto ele foi deslocado, certo?
Então, com isso, eu consigo dar um layout, uma cara diferente para a minha apresentação. Isso normalmente deixa a apresentação mais agradável de ser vista. Continuando, vamos adicionar um novo slide, só que dessa vez vamos adicionar uma imagem. Então, quando eu seleciono esse tipo de slide, ele permite que eu clique aqui e ele vai permitir que eu busque uma imagem que está gravada no meu computador. Eu vou buscar uma imagem aqui dentro. Selecionei e ele vai exibir aqui no espaço adequado. Vou colocar. Pronto. Agora eu tenho essa imagem, esse slide e com a legenda aqui embaixo. Se eu tivesse outra imagem, bastava eu selecionar o diretório e selecionar a imagem que ele iria colocar, o PowerPoint iria colocar automaticamente aqui no meu slide. Uma outra forma de construir slide, ou melhor, um outro tipo de slide, a gente pode criar um slide em branco e agora a gente vai usar o recurso das autoformas. Então, eu venho aqui nessa caixinha que tem várias fórmulas, vou selecionar um retângulo, vou selecionar esse triângulo e vou selecionar esse retângulo de cantos arredondados. Selecionei e eu vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer isso mais uma vez. Ok, agora eu quero distribuir esse conteúdo no meu slide. Eu vou clicar em algum lugar do slide que não tenha nenhum elemento. Isso vai selecionar e eu venho aqui em cima em formatar. No formatar eu tenho essas opções aqui de alinhar, alinhamento. Eu vou alinhar a parte superior, eu vou distribuir horizontalmente para as distâncias ficarem iguais e agora eu vou selecionar esse meu triângulo, vou apertar Shift e selecionar esse meu retângulo aqui e fazer o alinhamento também aqui, vou centralizar. E isso também com esse retângulo aqui de cima. Então agora eu tenho os meus elementos um pouco mais ajustados aqui no meu slide, isso pode ser conforme a sua necessidade, e eu vou usar essas setas aqui que são conectores. Quando eu passo em cima do meu objeto de desenho aqui, ele aparecem esses pontinhos vermelhos, que são os lugares onde essas setas vão apontar, de onde elas vão sair para onde vão apontar. Então, eu selecionei, cliquei, selecionei, arrastei até esse elemento aqui e agora eu vou selecionar essas outras setas aqui para baixo. Vou partir desse aqui do meio para esse aqui na lateral. Da mesma forma para esse aqui e uma seta reta partindo daqui para esse do meio. Então, notem que eu tenho um conjunto de figuras de autoformas que eu construí conforme a minha necessidade. Eu posso fazer alteração, né? Por exemplo, aqui eu venho em formatar e eu escolho, né, a cor
e a espessura da linha. Eu posso fazer isso, posso deixar cada uma de uma cor. Então, essa aqui verde, essa preta, posso fazer o mesmo com as minhas autoformas. Certo? Agora, eu também posso fazer o seguinte, eu não quero que seja um triângulo, eu quero que seja um losango. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso clicar na autoforma, venho em editar forma, alterar, ele vai aparecer a opção de todas as formas que tem, e eu vou selecionar um losango, e ele altera automaticamente. Como vocês podem notar, são várias formas que eu tenho disponíveis aqui para criar o meu slide. Eu vou criar mais um slide. Eu vou usar um slide de título, mas isso é apenas para fazer um slide de fechamento, um slide de conclusão. Então, eu vou colocar dúvidas ou sugestões e vou agradecer, fechando o meu slide. Enfim, fechando a minha apresentação. Se eu quiser ver como ficou, eu tenho a possibilidade de ver aqui pela lateral, mas eu tenho a possibilidade de ver, clicando nesse item aqui de classificação de slides, eu consigo visualizar como a minha apresentação está estabelecida. Então, se eu quiser, eu posso fazer alteração na ordem dos meus slides, mexendo nos mesmos aqui. Então, se eu quiser fazer com que este slide venha aqui, eu clico em cima dele e arrasto para a posição onde eu quero que ele fique definitivamente. Então, eu vou fazer o mesmo com esse. Notem, cliquei, vou clicar, vou segurar e vou arrastar. Conforme eu vou arrastando, está aparecendo, né, o lugar onde o meu slide vai ficar. Então, ele ficaria entre esses dois e foi onde ele ficou posicionado. Assim, eu finalizei a minha apresentação e agora eu vou salvá-la. Então, eu venho aqui nesse símbolozinho aqui do disquete, salvar, ele vai abrir o diretório onde eu quero salvar. Eu vou colocar um nome e vou clicar em salvar. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até mais!